Primeiro de tudo, o que é que me levou a ter o desejo de fazer esse vídeo? Um certo dia eu estava conversando com uma senhora que eu atendia e ela tem uma filha pequenininha. Na época, se não me falha a memória, a filha dela tinha 3 anos de idade. E ela me dizendo o seguinte, que a filha dela, com uma certa regularidade, apresentava o conhecido problema de cansaço, que a criança fica com falta de ar e tal. E numa dessas crises de cansaço, ela levou a filha dela numa emergência. 3 anos, pequenininha criança. E a médica que atendeu prescreveu um corticoide. E é aí que está o problema. Alguns dias atrás, eu fiquei sabendo de uma pessoa com a filha de 13 anos de idade que essa filha dele já havia iniciado um tratamento com corticoide, porque essa filha dele sofre de artrite reumatoide, que é uma doença autoimune. Quais são os principais problemas que nós observamos nisso tudo? Primeiro, eu não consigo entender como é que uma criança de 13 anos, porque 13 anos para mim ainda é criança, como é que uma criança de 13 anos, ou seja, tão jovem, foi capaz de desenvolver artrite reumatoide? Porque, por exemplo, dentro da medicina oriental, quando a gente vai tratar de uma artrite reumatoide, uma das coisas que nós observamos é que a artrite reumatoide ela também está relacionada a processos mentais e emocionais. Aí a primeira coisa que você pensa é assim, poxa, qual é o problema que uma criança de 13 anos pode ter para desenvolver artrite reumatoide? Outro problema que a gente observa: será que é uma coisa tão simples assim você prescrever um corticoide? No exemplo inicial que eu dei, para uma criança de 3 anos de idade, qual o problema disso? Então vamos lá primeiro para a questão relacionada ao corticoide em si, e em seguida vocês vão entender o que é que isso tem a ver com a falácia da autoridade. Primeiro de tudo, corticoide é um hormônio. Talvez agora você esteja pensando assim, puxa vida, corticoide é um hormônio? É. Então assim, será que a gente deve enxergar corticoide de uma maneira tão pueril como enxergaria, por exemplo, tomar uma aspirina por conta de uma dor de cabeça? Não é bem assim. Se corticoide é um hormônio, a primeira coisa que você tem que pensar é quais são os problemas que vão advir com o uso desse hormônio. Dentro da medicina oriental, se a gente vai pensar em termos de processo inflamatório, como é o caso de uma artrite reumatoide, a primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte: nutrição. E quais são os alimentos inflamatórios? Quais são os alimentos pró-inflamatórios? Então, dando uma dica bem rápida aqui. Se um paciente ele apresenta um processo inflamatório e nós temos que pensar em alimentos inflamatórios, então a primeira coisa que a gente faz: suspender a ingestão de alimentos tais como açúcar, trigo e seus derivados.
Então, se você quer tratar de qualquer processo inflamatório, a primeira coisa que você pensa é nisso: cortar alimentos pró-inflamatórios, a começar por açúcar, trigo e seus derivados. Então a gente não começa logo empurrando medicação, não existe isso. Tá, mas eu falei do problema relacionado ao fato de que corticóide é um hormônio. Que problemas são esses que podem advir com o uso do corticóide? É algo que é muito importante a gente entender também, que uma recomendação primordial é que o uso de corticoide é por um tempo pequeno e limitado. Porque quando você passa a considerar o uso do corticoide crônico por um período prolongado, você vai começar a perceber o desenvolvimento de problemas como, por exemplo, síndrome de Cushing. O corticoide utilizado de forma crônica numa criança, ele pode atrapalhar o crescimento dessa criança. O uso crônico do corticoide, seja em crianças, seja em adultos, também pode provocar o desenvolvimento de diabetes e osteoporose. Então, assim, não é algo banal. É muito comum que a pessoa começar a fazer uso de corticoide e, por exemplo, começar a gripar com frequência, porque corticoide ele reduz a imunidade. Então, resumidamente, se você faz uso de corticoide, uma coisa que você tem que pensar é no controle dos efeitos colaterais, como esses que eu falei agora, por exemplo, hiperglicemia, hipertensão e esse controle relacionado, como eu citei ainda há pouco, da osteoporose. E o que é que isso tudo tem a ver com a falácia da autoridade? Vamos lá então, vamos entender. Eu vou dar um exemplo para vocês entenderem o que é falácia da autoridade. Vamos considerar uma situação bem esdrúxula. Você ouve uma pessoa dizendo: tomar banho faz mal, tomar banho não é bom para a saúde. E você chega para essa pessoa e diz: não, como não? Tomar banho na realidade é muito saudável. Aí diz: não. Aí a pessoa responde: não, existem estudos que apontam que quem toma banho vive menos. E a gente sabe que não é. Aí você diz: ah, mas eu tive uma avó que viveu até os 100 anos e ela tomava banho várias vezes ao dia. Aí o outro responde: não, mas isso era característica genética dela, então ela viveu muito não porque tomava banho, mas por causa de característica particular genética dela. E aí sempre vai acontecendo isso, e você vai ouvindo um argumento e vai rebatendo aquele argumento com outro argumento cada vez mais robusto. Até que chega um determinado momento que o outro não tem como contra-argumentar e ele diz uma coisa do tipo: mas o que eu estou falando está certo porque eu sou fisioterapeuta e tenho mestrado e tenho doutorado, tal. Ou seja, ela acaba lhe vencendo não na base da argumentação científica, mas fazendo uso da autoridade acadêmica dela. Ou seja, ela não venceu porque estivesse certo. Ela venceu, podemos dizer assim,
pela carteirada. Não apenas para você. E o que é que isso tem a ver com o que a gente está falando sobre corticoide? Tem a ver o seguinte: não só você que é profissional da área de saúde, mas você que faz parte do público em geral, tem que estar sempre buscando conhecimento para não tornar-se vítima da falácia da autoridade e acabar prejudicando a sua saúde, prejudicando a sua vida por conta de um profissional que usa não de argumentos científicos, mas da sua autoridade ou da sua falsa autoridade. Então o que é que eu sugiro a vocês? Tem uma senhora que eu tratei dela durante um bom tempo, e essa senhora tinha uma característica interessante. Inclusive ela é inscrita aqui no canal. Toda vez que ela ia no médico, que o médico ele prescrevia alguma medicação para ela, aí ela, sim doutor, mas por que exatamente eu tenho que tomar isso aqui? Isso aqui tem efeito colateral? Ela começava a perguntar. E ela me narrou certa vez que, da mesma maneira que tem profissionais da área de saúde que se admiram com essa curiosidade dela, essa característica de estar sempre indagando, da mesma maneira que tem profissionais que se admiram com isso, mas tem da mesma maneira profissionais que se incomodam com esse tipo de coisa. Então, na realidade, seja um eterno questionador, principalmente naquilo que diz respeito à sua vida, à sua saúde. Não é porque alguém que está coberto com um manto de autoridade que significa dizer que essa pessoa ela está coberta de razão. Então é muito importante que a gente aprenda a começar a buscar conhecimento, buscar questionar, porque tenham a seguinte verdade em mente: saúde a gente só tem uma, e o maior interessado pela nossa saúde somos nós mesmos. Então pensem um pouquinho sobre tudo isso aqui que eu falei para vocês, porque afinal de contas, será que no caso do corticoide, será que o bônus ele vale muito mais do que o ônus que ele traz? Vamos pensar nisso. Então esse é o nosso vídeo da nossa playlist sobre saúde dessa semana. E fiquem à vontade para fazerem perguntas e inclusive sugerir, até mesmo com base nisso que a gente discutiu hoje, para sugerirem novos temas para vídeo. Grande abraço, muita saúde a todos.